Nós agradecemos imensamente a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos para esses momentos de fé, momentos de reflexão. Este é o programa Tempo de Restituição, um programa da 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Existem momentos que marcam a nossa vida. E na nossa igreja nós temos sempre, quando abrimos um novo ano, um culto de celebração, um culto profético, onde sentimos fortemente a presença, a unção de Deus e pedimos que Deus esteja conosco ao longo deste ano. É isso que eu desejo também para você e para a tua família, que o ano de 2011 seja um ano de grandes conquistas, de grandes vitórias. A palavra que nós vamos assistir agora foi ministrada neste culto profético. Que esta palavra possa penetrar no teu coração, trazendo alento, trazendo esperança e fortalecendo a tua fé. O pastor Agostinho, nosso pastor titular, estará ministrando esta palavra. Que Deus te abençoe. Fique conosco. Ao final, vamos orar, vamos falar com Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Quero cumprimentar a igreja, cumprimentar os irmãos. Hoje o culto está sendo gravado. Quero cumprimentar os irmãos e amigos telespectadores que estão assistindo na internet. Um abraço, feliz ano novo a todos. Que Deus abençoe. Segundo Crônicas, capítulo 20. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Primeiro versículo. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amão, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Atezon Tamar e em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. Amém, amém. Meus amados irmãos, o rei Josafá era um homem de Deus, era um servo de Deus, era um rei zeloso, era um rei que pôs no seu coração buscar a Deus, clamou a Deus, buscou a presença de Deus, estava sempre servindo a Deus, mas era um pouquinho descuidado, tipo cristão um tanto negligente. Ele fez uma aliança com Acabe que não deveria ter feito. E dá a entender que Deus permitiu que os filhos de Moabe, lá os moabitas e outros, se levantassem e vieram contra Josafá para guerrear contra ele. Era uma grande multidão, mas uma grande multidão que se levantou contra Josafá e vieram para guerrear contra ele. Josafá estava lá no seu palácio, tranquilo, feliz, alegre, servindo a Deus, buscando a Deus, cuidando do seu reino, cuidando dos seus trabalhos, dos seus compromissos, quando alguém se levanta e vem dar um recado para ele, Ele está lá no seu palácio e alguém ouve uma má notícia. Alguém do reino de Josafá recebe uma má notícia que os moabitas e outros mais estavam vindo, já caminhando, vindo numa grande multidão para guerrear contra Josafá. Josafá recebe esta ameaça, recebe esta mensagem e ele temeu, ele se assustou, ele ficou com medo. Fazer o quê? Aí vem os inimigos, aí vem os adversários, vem os moabitas, vem os amonitas, vem lá das montanhas de Seir. Eles vêm contra você, Josafá. E Josafá olha para o seu exército, olha para aquelas nações poderosas, um grande exército que vem contra ele. Ele recebe esta notícia e ele começa a pensar, e ele começa a meditar. Fazer o quê? Fazer o quê para guerrear? Fazer o quê para vencer os inimigos? Josafá conhecia Deus,
Você conhece a Deus? Levanta a mão. É maravilhoso, né? Quando nós conhecemos o poder de Deus. Você conhece o Deus que você serve? Levante a mão. Aleluia. Ele é poderoso, não é poderoso? Ele tem poder, não tem poder? Amém, graças a Deus. Josafá conhecia a Deus, mas ele temeu os inimigos. Ele ficou assustado, recebe aquela má notícia. Olha, irmãos, é bom a gente receber notícia às vezes, é ou não é? É muito bom. Você recebe um telefonema, você recebe uma carta, você recebe um visitante, mas quando a notícia é desagradável, quando a notícia não é boa, quando a notícia ela é negativa, naquele momento você entra em confronto com você mesmo. Se a notícia é desagradável, se é uma má notícia, você começa a pensar contigo mesmo: e o que é que eu vou fazer agora? Qual é a minha atitude? O que eu devo fazer agora? O que eu vou fazer agora? Foi o caso de Josafá. Ele estava muito preocupado. E o que ele fez? Ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. Ele fez uma convocação, convocou todo Judá, Jerusalém e Judá. Ele convocou, veio crianças, veio pessoas idosas, veio jovens, veio senhoras, veio homens, veio uma grande multidão respondendo à convocação do rei Josafá. E ele certamente contou a história para eles: olha, está vindo aí nações poderosas para guerrear contra nós, os amonitas, lá da montanha de Seir. Veio uma grande multidão, eles vêm para guerrear contra nós, eles vêm para lutar contra nós. E Josafá pensava: nós estamos em desvantagem, o nosso exército, perto do exército dos inimigos, é muito pequeno, nós temos uma grande desvantagem. Só Deus pode nos dar vitória, só Deus pode nos abençoar. Ele orientou aquele povo, ele convocou o povo de Judá, de Jerusalém, para jejuar e para orar. Para orar e para jejuar, clamando a Deus, pedindo a Deus que Deus olhasse para eles, que Deus tivesse misericórdia deles, que Deus se manifestasse para derrotar os inimigos e para dar vitória para o seu povo. Eles entraram em jejum e oração, crianças, anciões, casais, famílias, todos eles orando, jejuando, clamando a Deus, buscando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus, que Deus olhasse para eles, que Deus tivesse compaixão deles. E Josafá estava orando a Deus, e de repente o próprio Josafá, ele se coloca ali certamente, acho eu, prostrado diante de Deus, orando a Deus em favor do povo, falando sobre o templo que Deus tinha levantado, falando sobre a oração de Salomão, que quando tivesse o povo de Israel, tivessem outras nações, que eles voltassem para o templo, que orassem voltado para o templo, que Deus ia ter misericórdia deles, falando que a terra que eles estavam possuindo, a terra de Jerusalém, era Deus que tinha dado a eles, era uma promessa que Deus tinha feito para o seu amigo Abraão, que eles agora estavam possuindo a terra, e agora os inimigos estavam ameaçando expulsar eles da terra, tirar eles da terra e se apossar da terra, que era uma promessa de Deus. Josafá estava orando, clamando a Deus, com medo, assustado, os inimigos se aproximando, a ameaça era muito grande, os inimigos estavam vindo, e ele agora estava orando a Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus. E o interessante é, irmãos, que Deus ouve a oração. É verdade ou não é? Você crê assim? Levante a mão. Você crê? Deus ouve a oração, Deus responde a oração, e Deus age segundo a sua maneira. Deus não age como nós queremos, Deus não age segundo o nosso pensamento. Deus muitas vezes não faz a nossa vontade, não, Ele faz a vontade dele. Quando Josafá
estava ali orando a Deus, clamando a Deus, Deus levanta um levita. Está o nome dele aí na passagem bíblica, cita o nome do levita. Lá não foi um profeta, né, não foi um sacerdote. Então Deus levanta este levita no meio da multidão, e o levita começa a profetizar. E profetizar chama a atenção de Josafá, chama a atenção do povo de Judá, de Jerusalém, e diz: olha, não tem mais, nesta guerra, vocês não terão que guerrear, vocês não vão ter que guerrear nesta guerra, vocês vão ir, né, vão para a peleja, vocês vão para a batalha, mas ninguém vai usar a sua arma de guerra, ninguém vai usar a sua espada, vocês não terão que guerrear, Deus entregará todos eles nas vossas mãos. Amém? Deus acalmou Josafá, acalmou o povo de Judá, que era para eles se acalmarem, tranquilizarem. Era uma batalha do Senhor, o Senhor ia guerrear pelo seu povo, o Senhor ia dar a vitória ao seu povo. Ninguém precisaria usar a sua arma de guerra, a sua espada, usar as suas forças, porque Deus daria a vitória para eles. Amém? Então o que Josafá fez? Eles pegaram os seus instrumentos e começaram a louvar a Deus, a glorificar a Deus, a adorar a Deus, a dar glórias e louvores a Deus. Iam caminhando, tocando, cantando, se alegrando, adorando a Deus e louvando a Deus. E eles foram caminhando. Chegou a hora, chegou o momento deles saírem para a batalha, saírem para a guerra. Eles saíram, o exército de Judá saíram, mas não com a arma na mão, não com a espada na mão, mas tocando os seus instrumentos, cantando, louvando e adorando a Deus. Eles foram contra os seus inimigos. E diz a esse capítulo 20 de 2 Crônicas, que de repente os moabitas e os outros se levantaram contra os filhos da montanha de Seir e destruíram completamente os filhos de Moabe, da montanha de Seir. Eles foram destruídos. Quando eles foram destruídos, aí levantaram-se um contra o outro, guerrearam um contra o outro, foram guerreando, não sobrou nenhum de pé. O povo de Judá, de Jerusalém, cantando, louvando, adorando a Deus, e Deus jogando um contra o outro, Deus guerreando pelo seu povo, Deus batalhando pelo seu povo. Lá os filhos lá de Moabe e essas três nações aí poderosíssimas guerrearam entre eles, se destruíram entre eles, caíram todos eles por terra, e o povo de Judá, de Jerusalém, cantando, louvando e adorando a Deus. Amém? Então, irmãos, a gente aprende aqui, né? Quando a gente recebe uma má notícia. Você já recebeu uma notícia? Não? Quem já recebeu uma má notícia? Levanta a mão. Eu acho que todos nós, né? Qual foi a sua reação no momento? Ai, meu Deus do céu, e agora? Uma ação de despejo, né? Problema sério. Muitas vezes despedido do emprego, muitas vezes uma doença grave, incurável pela medicina, problema sério na família, uma situação embaraçosa. Você recebe aquela notícia que você jamais gostaria de receber, jamais imaginaria em receber aquela notícia. Um certo dia, há muitos anos atrás, eu estava orando no litoral, estava passando os dias no litoral orando, estava lá de joelhos, meu horário de oração, orando, e alguém insistia em bater palma. E batia a palma bem na hora da oração, né? Podia ser um outro horário, podia ser mais cedo, mais tarde, mas bem no horário de oração, eu orando, não vou atender. Me bate palma, não vou atender. E bate palma, daí eu levantei. Vamos ver se esse chato está incomodando aí, né? Foi lá, pastor Agostinho, o fulano de tal estava em Curitiba
e foi atravessar a rua, um carro bateu nele, ele morreu, está sendo velado em tal lugar. Oh, notícia, né? Bem na hora da oração, fulano de tal, um servo de Deus, muito conhecido, foi atravessar a rua, foi colhido por um carro, estatelou-se no chão, morreu, estava sendo velado na sua casa lá em Antonina, né? Mas aquela notícia desagradável, mas muito desagradável. Mas se a gente olhar para a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo disse: por que chora, Marta? Eu sou a ressurreição. Amém? Deus sempre tem uma palavra. Na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da má notícia, na hora que você recebe aquele mensageiro, né, que você jamais gostaria de receber. De repente, se você olhar para a palavra de Deus, Deus tem uma palavra poderosa para a tua alma. Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração, para te levantar, para te abençoar, para te reanimar, e você se colocar de pé e profetizar a vitória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, e agora, os filhos de Judá, olham, eram só corpos estendidos. Eles olham para o outro, todos com o seu instrumento, né? Cantando, louvando e adorando a Deus. Enquanto eles oravam, cantavam, louvavam, Deus estava agindo. Você sabia, irmão, que quando você está orando, quando você está cantando, quando você está louvando a Deus, Deus está agindo em teu favor? Deus está trabalhando em teu favor? Você sabia disso? Levante a mão. Sabia? Glória a Deus. Você está orando, você está clamando, você está louvando, você está tocando o seu instrumento. Se você não sabe tocar, está cantando, louvando, adorando a Deus, Deus está agindo em teu favor. Deus está colocando os inimigos por terra. O milagre está acontecendo. O mundo espiritual está se agitando. O mundo espiritual está em ação. Os anjos estão guerreando a tua peleja e Deus está te dando a vitória. Você termina de cantar, você termina de louvar, você termina de adorar, termina a oração, você olha e a vitória já está ganha. Deus já te deu a vitória. Você crê? Levante a mão. Só nós aprendemos uma lição, né? Mesmo Deus guerreando por nós, nós não podemos ficar prostrados na nossa cama, ficar de braços cruzados, ficar inerte, ficar sem ação. Não, nós temos que levantar, nós temos que encarar o inimigo, nós temos que confrontar o inimigo, temos que chegar de cara a cara com o inimigo, mas não precisa você usar a tua espada, não precisa usar a tua capacidade humana, não precisa usar as tuas forças, não. Continue adorando, cantando, orando, que Deus está guerreando por você. Quando você termina, você olha, é só corpos estatelados no chão, é só corpos mortos no chão, todos ali destruídos. E Deus faz questão, né, que a gente olhe para os inimigos prostrado aos nossos pés, derrotado aos nossos pés, vencido em nossos pés. E Deus espera que a gente olhe para Ele com ação de graças, louvando e adorando e agradecendo a Deus pela vitória. Muito bem, eles terminam a batalha, eles terminam a guerra. Aqueles da montanha de Seir estavam mortos, lá os medianitas, moabitas estavam mortos. Agora era um costume deles, diz, né, que naquele tempo o rei não pagava o exército. O pagamento deles eram os despojos dos inimigos. Eles tinham que guerrear, tinham que batalhar, tinham que lutar para se apossar dos despojos. E naquele dia o salário deles foi extraordinário, maravilhoso, né? Eram multidões e multidões caídos no chão. Estavam lá vasos de ouro, estavam lá vestidos, estavam lá joias, muita riqueza estava lá.
eles levaram 3 dias para recolher os despojos e não conseguiram recolher tudo ainda. Você já imaginou? 3 dias recolhendo vasos, joias, não é? Roupa, fazenda, tantas coisas, né? Recolhendo os despojos, levando para casa, tirando joias dos defuntos, né? Brincos, anéis, pulseiras, tantas coisas, despojando os mortos e levando para casa. Chegou o 4º dia, aí eles foram para o vale de Baca, que quer dizer, para o vale da bênção. No vale da bênção, eles foram lá para louvar e adorar a Deus. Veja bem, 2 ocasiões que eles estavam louvando a Deus, adorando a Deus e orando a Deus. Primeiro, antes da vitória, eles oraram, eles louvaram e eles adoraram a Deus. Deus levanta o levita, ele profetiza, eles ouvem de Deus. Não precisa vocês guerrearem, não precisa usar a espada, não precisa usar as suas armas, vão para a batalha, mas vão cantando, orando, tocando o instrumento, louvando e adorando a Deus. Deus queria dizer: deixe a guerra por minha conta, deixe a batalha por minha conta, eu darei a vitória a vocês. Quando recebemos uma cura, quando recebemos um milagre da parte de Deus, será que nós somos gratos a Deus? Chegamos para o pastor, chegamos na igreja, a nossa oferta, aquilo que você tem capacidade de colocar, de ofertar, com aquela oferta de ação de graça, dizer: pastor, eu quero agradecer a igreja, eu quero agradecer a Deus, eu quero deixar a minha oferta de sacrifício aqui, a oferta de gratidão, porque Jesus me curou da enfermidade. Eu estava condenado à morte, mas o milagre aconteceu na minha vida. Será que nós fazemos isso? Nós devemos aprender com Josafá, olhar para a palavra de Deus. Eles foram para o vale da bênção para comemorar a vitória, mas não para beber, não para comer, não para prestar um culto ao Deus da carne, mas para adorar a Deus, louvar a Deus. O Senhor nos deu a vitória. E se ouvia de longe aquele barulho da música, dos cânticos, louvor e adoração a Deus. Nós devemos aprender com Josafá. Diz a Bíblia ainda, você pode ler em casa o capítulo 20 de 2 Crônicas. Eles terminam a festividade, eles voltam para um templo, eles voltam para o templo, voltam com júbilo, com alegria. Olha bem para mim, irmãos, olha bem, eles voltam para o templo, tocando seus instrumentos, cantando, louvando e adorando a Deus. Chegam até o templo com aquela alegria. Eram crianças, eram mulheres, eram jovens, eram anciões, anciãs, todos eles com um sorriso nos lábios, adorando a Deus, agradecendo a Deus pela vitória, dando glórias a Deus. Senhor, o Senhor nos livrou das mãos dos nossos inimigos, o Senhor nos subjugou os nossos inimigos, o Senhor derrotou os nossos inimigos, o Senhor nos deu uma grande vitória, o Senhor ouviu as nossas orações, o Senhor respondeu às nossas orações. Podia dizer, nós vimos com os nossos olhos o Senhor agir, o Senhor prostrar os inimigos, derrotar os inimigos. Estavam alegres, felizes, louvando e adorando a Deus. Então, irmãos, eu deixo essa palavra com a igreja, com os telespectadores, irmãos aí da internet, e a todos vocês um grande abraço. Deus abençoe. Se coloque de pé, vamos agradecer a Deus pela vitória, vamos louvar a Deus pela vitória. Levante as tuas mãos, isso, dá glória a Deus, dá louvores a Deus. Levanta a tua mão bem alta, comece a profetizar para você mesmo: este ano é o ano que eu vou para o vale da bênção.
Este ano eu vou descer para o Vale da Bênção. Este ano eu vou comemorar a vitória no Vale da Bênção. Este ano Deus vai me dar a vitória. Deus está pelejando por mim. Deus está me abençoando. Levante as mãos, irmão. Abra tua boca aí. Não fique mudo. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Isso, irmão. Mais alto, mais alto. Glorifique a Deus, Senhor. Recebe a honra. Recebe a glória. Recebe o louvor. Recebe a nossa adoração. Muito obrigado pela vitória que o Senhor deu para Josafá. Muito obrigado pela vitória que o Senhor tem dado para a tua igreja, que o Senhor tem dado para cada um de nós. Te louvamos pelas bênçãos maravilhosas, pelos milagres, pelas conquistas. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor, recebe a nossa adoração. Aleluia, glória ao teu nome, aleluia, aleluia, aleluia. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Pode aplaudir a Jesus. Após ouvirmos esta bela mensagem, eu quero orar por você e profetizar na tua vida um ano abençoado, um ano de vitórias. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor nos concede a oportunidade de virarmos uma página no calendário da nossa vida e entrarmos num novo ano. Que as esperanças venham se renovar, que a nossa fé seja fortalecida e que novos sonhos sejam plantados em nossos corações. Meu Deus, que ao longo deste ano a Tua presença nos acompanhe, que a Tua graça esteja derramada sobre as nossas vidas. Eu quero apresentar especialmente a Ti as pessoas que nos assistem através deste programa, que tem sido um instrumento de bênção na vida de quantas e quantas pessoas. E quero profetizar sobre eles um tempo de restituição, um tempo de bênção, de vitórias na Tua presença. Meu Deus, que o Senhor possa nos conceder saúde para o corpo e para a alma, que o Senhor possa nos conceder disposição para o trabalho, que o Senhor possa nos conceder sabedoria nas decisões que teremos a tomar e que nos momentos difíceis que porventura surjam no nosso caminho, o Teu Espírito Santo possa estar presente para nos fortalecer e para nos levar de vitória em vitória. Assim eu te peço, ó Deus, por cada vida que nos assiste, que este seja um tempo abençoado, um ano de vitórias com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo que as mais ricas bênçãos dos céus estejam derramadas sobre você e que este novo ano traga novas experiências, traga um tempo de vitórias na tua vida. E eu gostaria de te convidar, venha estar conosco, venha assistir um dos nossos cultos, vamos ter uma alegria muito grande em recebê-los na 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.